sol, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus. E aí, galerinha, bom dia! Estamos em mais um culto infantil. Eu espero que você esteja bem, esteja com saúde. Eu espero que Deus esteja te dando cada dia mais dias abençoados na presença dele, amém? Olha, nós vamos começar o nosso culto hoje. Eu vou estar orando pela sua vida. Logo depois a gente vai ter umas perguntinhas do nosso amiguinho João Pedro. Ele preparou umas charadas, umas curiosidades da Bíblia para você, tá? Aí você vai ouvir, vai prestar atenção e vai ver se você consegue adivinhar. Ah, hoje também a gente vai ter brincadeira, você não pode perder. E ó, então chama o papai, a mamãe, a titia, todo mundo aí da sua casa para poder te ajudar, hein? Tá bom? Só que antes, ó, feche seus olhinhos, pensamentos em Deus, que a tia Priscila vai estar orando pela sua vida, tá bom? Paizinho querido, muito obrigada, Pai, por mais um dia na tua presença. Muito obrigada, Deus, pela vida dessa criança, dessa família que está nos acompanhando, Deus. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, guardando esse lar, protegendo essa casa, Senhor Deus, guardando essa criança, Senhor Deus. Que possamos ter um dia abençoado na tua presença, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém? Então vamos lá ver o que o João Pedro tem a nos dizer? Senhor, meus irmãos e amigos da salinha, agora eu vou estar fazendo uma distração nessa quarentena. Umas perguntinhas aqui da Bíblia que um dia na salinha eu acabei meio que não conseguindo fazer as perguntas. Curiosidades bíblicas. Qual livro da Bíblia é considerado uma mini Bíblia? Aí vocês pesquisam aí e quem tiver dúvidas, daqui a pouco, quando eu acabar de gravar, eu vou estar fazendo vídeo com as respostas. Qual o livro da Bíblia é considerado uma mini Bíblia? Mas não pode pesquisar na tecnologia não, tem que pesquisar na Bíblia. Vai procurando os versículos, tá? Então, algumas publicações mostram a maçã como o fruto proibido que Adão e Eva comeram no jardim do Éden. Será que isso é bíblico? Você acha que o sobrenome de Jesus é Cristo? Em qual livro das Escrituras encontramos mais vezes a palavra Bíblia? No Novo Testamento, Jesus falava com o povo por meio das parábolas. O que é isso? Muitos homens de Deus eram chamados de profetas. O que quer dizer com essa palavra? Vemos que a palavra de Deus possui o Antigo e o Novo Testamento, que significa testamento. Então, gente, aqui eu já vou gravar o vídeo com as respostas, mas antes, pesquisem. Que legal, João Pedro! Amei essas curiosidades. E você de casa, sabe a resposta dessas perguntas, dessas charadas? Olha, você tem um tempinho aí pra procurar aí na Bíblia. Se você quiser, você pode pausar o vídeo, tá? Pra poder procurar. Mas já a gente volta agora com o João Pedro. Daqui a pouco a gente volta com ele, que ele vai estar respondendo todas essas perguntinhas que ele fez aí, tá bom? E agora a gente vai rever, né, uma apresentação do nosso congresso infantil, feito pelas nossas meninas do Ministério Infantil, justamente com as nossas jovens da nossa igreja, tá bom? E olha, depois da apresentação, nós vamos ter a nossa brincadeira, hein? Aguarde que a gente já volta. Tchau, tchau! Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem,
brincadeira. E essa brincadeira de hoje é a brincadeira do afunda ou boia. Vamos lá? Olha, chama o papai, a mamãe, chama todo mundo para poder participar dessa brincadeira, beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro objeto. Olha, o nosso primeiro objeto é um pregador. E aí, você acha que o pregador vai boiar ou vai afundar? Vamos ver? O pregador boiou! E aí, ó, quem falou que o pregador ia boiar? Parabéns, acertou! Vamos agora pro próximo objeto que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui esse bonequinho aqui, ó, de montar, ó, da Lego, tá vendo só? E aí, esse bonequinho, ele vai afundar ou vai boiar? Vamos ver? E aí, o que você acha? Boia ou afunda? Boia ou afunda? Boiou também, ó. Olha ele aqui, ó. Deixa eu conseguindo ver, ó. Ele boiou, não afundou. Vamos agora pro próximo objeto. Eu tenho aqui, ó, um garfo. E aí, o garfo vai boiar ou vai afundar? Vamos ver? Opa! Afundou! O garfo afundou. E aí, como é que tá aí vocês aí em casa? Quem tá acertando? Quem tá ganhando? E aí, vamos pro próximo objeto? Eu tenho aqui, ó, uma colher de pau. Será que essa colher de pau vai afundar ou vai boiar? O que vocês acham, crianças? Hein? Boia ou afunda? Vamos ver? Boiou! Olha, a colher não afundou, ó. Ela tá meio que quase afundando, mas não afunda. Ela tá boiando, olha só. Boiou, muito bem. Agora eu tenho aqui uma chave. Será que a chave vai boiar ou vai afundar? Vamos ver? Boia ou afunda? Afundou ela lá embaixo. Afundou. E aí, quero ver quem tá ganhando, hein? Agora eu tenho aqui, ó, uma maçã. Será que essa maçã vai afundar ou vai boiar? Vamos ver? Boiou! A maçã boiou! Vamos agora pro próximo objeto. Eu tenho aqui, ó, agora um parafuso. Será que esse parafuso vai boiar ou vai afundar? E aí, o que vocês acham? Afunda ou boia o parafuso? Vamos ver? Afundou! O parafuso afundou! Agora aqui, olha, eu tenho aqui, ó, esse brinquedinho aqui, ó. Ó, que é quem? A marcha. Ó, será que vai afundar ou vai boiar? Vamos ver? Se vai afundar, afunda ou boia? Afunda ou boia? Boiou! E agora, pra quem sabe, ó, desempatar vocês aí, por último, a tia Priscila agora vai botar o quê? Um ovo. Será que o ovo vai afundar ou vai boiar? Vamos ver? Opa, opa, opa! Afundou! O ovo afundou! E aí, criançada? Quem acertou mais, hein? E quem errou? Vocês viram só os objetos que afundaram e os que boiaram. E a brincadeira de hoje tem tudo a ver com o nosso estudo dessa manhã. Então fica ligadinho que daqui a pouco a gente vai aprender mais da palavra de Deus, tá bom? E aí, crianças, gostaram da brincadeira? Pois é, e a brincadeira de hoje tem tudo a ver com o nosso estudo dessa manhã, pois nós vamos conversar e falar sobre fé. É, isso mesmo, fé. E a leitura do nosso estudo de hoje está em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Aí você vai abrir a sua Bíblia aí, tá? Que eu vou abrir a minha aqui. E a Bíblia que eu vou usar hoje, olha, é uma Bíblia de criança, olha, mas é a mesma coisa da Bíblia do papai e da mamãe. Então, você pode abrir a sua Bíblia aí normalmente, tá bom? Ó, Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Tia Priscila vai ler aqui para facilitar, né, para vocês entenderem melhor a historinha. Vamos lá. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Assim que Jesus alimentou as 5.000 pessoas, ele falou aos seus discípulos para pegarem um barco e navegarem pelo lago,
Então Jesus despediu todo o povo que estava ao redor dele para eles irem para suas casas. Depois disso, Jesus subiu ao monte para ficar só e orar. Quando os seus discípulos estavam no meio do lago, uma tempestade forte soprou sobre eles. Ondas gigantes batiam no barco. Eles tiveram que lutar muito para não deixar que o barco naufragasse. Eram 3 horas da manhã quando Jesus veio para se encontrar com eles. Ele estava andando sobre as águas. Os discípulos ficaram com muito medo. Eles até pensaram que fosse um fantasma. Então Jesus disse a eles: está tudo bem, sou eu, não temam. Pedro gritou para ele e falou: Senhor, se realmente o Senhor é o Senhor, então peça para que eu vá até a ti e ande sobre as águas. Jesus pediu que Pedro fosse até ele. Então Pedro pulou do barco e andou no topo das águas até Jesus. Quando Pedro olhou ao redor e viu as ondas grandes, ele ficou apavorado e começou a afundar nas águas e gritou: Salve-me, Senhor! Jesus rapidamente agarrou a Pedro pela mão e disse: Homens de pouca fé. Ele ajudou Pedro a voltar para dentro do barco. Logo em seguida, a tempestade parou. Todos os discípulos ficaram maravilhados e disseram: o Senhor realmente é o Filho de Deus. Que história maravilhosa, que milagre maravilhoso. Nós vemos assim nessa história o poder de Deus de várias maneiras. Vocês prestaram atenção? Jesus estava no monte que ficava perto do lago aonde os discípulos estavam. E os discípulos estavam ali no lago, né? E começou a cair uma grande tempestade. E o barco dos discípulos começou a balançar, e as ondas viram. E eles começaram a ficar como? Com medo. Eu também ficaria com medo, porque eu não sei nadar. Não sei. Se eu ficar dentro de um barco no meio da tempestade, eu também vou ficar com muito medo, né? Já pensou de afundar? Eu não sei nadar, o que eu vou fazer? E os discípulos também ficaram assim, eles ficaram com medo. Só que Jesus estava lá no monte orando. E Jesus começou a ir ao encontro dos discípulos lá no meio do lago. E Jesus começou a ir ao encontro dos discípulos não com outro barquinho. Jesus começou a chegar perto dos discípulos andando sobre as águas. E conforme ele ia andando sobre as águas também, a tempestade ia se acalmando. E os discípulos olharam assim: nossa, quem é que tá vindo ali andando sobre as águas? Eles pensaram que fosse o quê? Um fantasma, gente. Mas vem cá, gente, já pensou? Tudo escuro no meio da noite. Você vê alguém assim andando sobre as águas, a gente sabe que fantasma não existe, mas que a gente ia ficar com medo, a gente ia, não é mesmo? Pois é, assim os discípulos ficaram. E eles ficaram tão apavorados que pensaram que fosse um fantasma vindo. Até que Jesus falou: calma, se acalmem, sou eu, Jesus. Eu estou aqui tranquilizando tudo e tudo vai ficar bem. E ali os discípulos ficaram calmos e um deles era Pedro. E Pedro, olhando, ficou maravilhado com aquele milagre de ver Jesus andando sobre as águas. E ele disse: Senhor, se realmente és tu, eu também quero andar sobre as águas. E Jesus chamou: venha, Pedro, vem que você também pode contemplar esse poder, você também pode fazer, né, como Jesus mesmo disse que faríamos coisas, né, ainda maiores do que ele fez, porque através do Espírito Santo, através do poder de Deus. E assim Pedro saiu do barquinho e começou também, a andar sobre as águas. Só que em determinado momento, nesse encontro, até ele chegar a Jesus, Pedro começou a olhar ao seu redor. Ele começou a perceber que ele estava andando sobre as águas, mas que as ondas ainda, no mar ainda estavam balançando. E ele começou a quê? A afundar. Porque ele começou a olhar ao que estava ao seu redor. Ele tirou o foco dele, que era Jesus. Ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para as coisas que estavam ao redor dele, para aquilo que estava em volta dele. E quando ele começou a desviar o foco de Jesus, ele começou o quê?
a afundar. E ele se apavorou, e Jesus foi, segurou ele, e quando Jesus pega ele, diz para ele: Pedro, você é um homem de pouca fé. E criança, o que a gente aprende com isso? Nós devemos ter fé e confiança em Deus, em qualquer circunstância da nossa vida. Assim como Pedro, muitas das vezes a gente passa por situações na nossa vida que nos desanimam, nos entristece, tira o nosso foco de Jesus. E quando a gente tira o foco de Jesus, a nossa fé ela começa a ficar abalada. A gente deixa de acreditar no Deus Todo-Poderoso. A gente deixa de acreditar que existe um Jesus que nos ama. A gente deixa de acreditar que Jesus está conosco, porque a gente começa a perceber que estamos afundando. E a gente se preocupa com aquilo, de se salvar, porque a gente está se afundando. Só que a gente esquece que o nosso Salvador está ali na nossa frente, Jesus. Ele está nos guardando, Ele está nos amparando. Quem sabe você, criança, está se sentindo sozinho, está se sentindo triste nesse período de quarentena. Quem sabe você está passando por alguma dificuldade na sua família, está com algum familiar doente, ou então você já perdeu a fé. Você adulto já perdeu a fé. Você talvez já está pensando assim: esse vírus está aí e não tem solução, ninguém encontra cura, não tem solução. Ou então, o que será da minha vida amanhã? Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter o que vestir? Será que eu vou ter o que dar para os meus filhos? Talvez criança, você está aí pensando: poxa, será que eu vou ter um futuro diante de tudo isso que está acontecendo no mundo? Meu amorzinho, meu príncipe, minha princesa, você papai, você mamãe, creia no Deus poderoso, creia e olhe para o foco, olhe para o alvo que é Jesus. Não comece a olhar para as coisas que estão ao seu redor, porque essas coisas vão fazer você afundar. Quando a gente tira o foco de Jesus, a gente começa o quê? A afundar, e a nossa fé começa a se estremecer, a afundar também. E Jesus não quer isso. A gente vê na Bíblia, na palavra de Deus, vários exemplos de momentos que Jesus nunca deixou ninguém desamparado. E Ele não irá fazer isso conosco. Ele irá sempre nos guardar, Ele irá sempre nos amparar. Por isso, criança, não perca a fé. Não perca a esperança em Cristo Jesus, porque Ele irá nos guardar, Ele fará a gente passar por cima dessa tempestade e nós vamos sair vitoriosos em nome de Jesus. E para você compreender melhor como que a fé age na nossa vida, nós vamos hoje também de novo lá no nosso laboratório, onde você vai, através de uma experiência, entender melhor como que a fé age na nossa vida. Vamos lá? Olá, crianças! Estamos aqui de volta, né? Mais uma vez no nosso laboratório para mais uma experiência. E hoje eu gostaria de passar para você melhor o que é a fé na nossa vida. E vocês viram lá na brincadeira, lá no início, que o ovo, ele afundou, não é mesmo? Então, o ovo, até fiz aqui, o rostinho aqui, o ovo vai simbolizar você, vai simbolizar eu, vai simbolizar a nossa vida. Aqui eu tô com um recipiente aqui, com água. E nós vimos que o ovo, quando ele, a gente colocou ele na água, ele afundou. E é isso que acontece na nossa vida. A gente tem ao nosso redor dificuldades, diversidades, coisas que nos entristecem. E se a gente deixar se levar por essas coisas, a gente acaba realmente, afundando. Quando a gente não tem o foco em Jesus, a nossa vida acaba afundando, assim como o ovo. Mas quando a gente coloca fé na nossa vida, quando a gente coloca fé em tudo que nós iremos fazer, quando a gente coloca fé que Deus é poderoso para curar, para nos sarar, quando a gente coloca fé em tudo, as coisas mudam. Olha só, nós devemos nos encher de fé. E além da gente se encher de fé, nós devemos nos envolver. A fé, ela deve estar com a gente, o tempo todo. Nós devemos estar envolvidos pela fé. A palavra de Deus nos ajuda nisso.
A gente buscar a Deus em oração nos ajuda nisso, a gente ter fé, ter comunhão com Deus. E quando nos envolvemos, nos enchemos de fé, quando nós entramos por alguma dificuldade, quando a gente passa por alguma luta, nós não afundamos, olha, porque estamos fortalecidos pela fé, porque a fé, ela nos sustenta de pé. Que experiência maravilhosa, viram só? Quando nós colocamos fé na nossa vida, a gente não afunda. Quando colocamos fé na nossa vida, Jesus nos sustenta e irá nos sustentar sempre. Amém? Olha, nosso culto infantil já está encerrando, sendo que antes o João Pedro ele vai voltar nos dando as respostas daquelas curiosidades que ele fez lá no início, tá bom? E eu te espero no próximo domingo, às 10 horas, um domingo muito especial, um culto muito especial que nós iremos fazer, tá bom? Ó, um super beijo, tá bom? Fica com Deus, uma semana abençoada. A tia Priscila tá com muita saudade de vocês. E vamos lá, eu quero muito saber as respostas dessas curiosidades, João Pedro. Tchau, tchau! Voltando aqui no vídeo, agora eu vou falar as respostas. Em qual livro da Bíblia é considerado uma mini-bíblia? Se você disse um sem ser Isaías, está errado! Isaías, o de Isaías. A Bíblia possui 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 do Novo. Isaías possui 66 capítulos, 39 falam exclusivamente aos judeus passado e 27 são direcionados não só aos judeus, mas também aos gentios. Algumas publicações mostram a maçã, o fruto proibido que Adão e Eva comeram no jardim do Éden. Será que isso é bíblico? Se você disse sim, está totalmente errado! Se a sua resposta... De maneira alguma, a Bíblia conta que Adão e Eva comeram do fruto proibido, mas não revela que espécie de fruto era. Você acha que o sobrenome de Jesus é Cristo? Se você disse sim, está errado. Se você disse não, está certíssimo. Se sua resposta está sim, foi sim, você está enganado. Cristo é uma palavra grega atribuída a Jesus para explicar que ele é o rei, ungido de Deus. Em qual livro das Escrituras encontramos mais vezes a palavra Bíblia? Não existe. Se você disse sim, está errado. Em nenhum, essa palavra não existe no texto sagrado, porém ela é muito importante, pois serve para nomear uma coleção de livros especiais. A Bíblia Sagrada também é conhecida como o livro dos livros. O livro sagrado, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Vemos que a palavra de Deus possui o Antigo e o Novo Testamento. O que significa testamento? A resposta é: essa palavra quer dizer acordo ou pacto. No Antigo vemos a história do acordo de Deus com os judeus. Já no Novo Testamento encontramos o pacto de Jesus com todo o povo. Muitos homens de Deus eram chamados de profeta. O que quer dizer essa palavra? É quem anuncia a mensagem do Senhor. Se você pega a palavra de Deus para as pessoas, saiba que é um profeta desta geração. No Novo Testamento, Jesus falava com o povo por meio das parábolas. O que é isso? São histórias curtas ou comparações baseadas em fatos cotidianos. Elas têm como objetivo ensinar lições a respeito do reino de Deus, de forma lúcida.
Agora eu esqueci de fazer uma perguntinha aqui. Você sabia qual foi o primeiro homem? Qual foi o primeiro patriarca? Qual foi o libertador dos hebreus na saída do Egito? Qual foi o líder central na conquista de Canaã? Qual foi o juiz mais famoso da Bíblia? Qual foi o rei israelita mais conhecido? Qual foi o maior profeta do exílio? Qual foi o líder central do retorno do povo de Israel a Jerusalém? Qual foi o líder da igreja primitiva? Qual foi o primeiro missionário cristão? Gente, aqui da igreja primitiva, mas não quer dizer que existia o homem primitivo. Isso é mentira, tá bom? Agora as respostas. Adão foi o primeiro homem. Abraão foi o primeiro patriarca, líder de uma família ou tribo. Moisés foi o libertador dos hebreus na saída do Egito. Josué foi o líder de Israel na conquista de Canaã. Sansão foi o juiz mais famoso da Bíblia. Davi foi o rei israelita mais conhecido. Daniel foi o maior profeta do exílio. Esdras foi o líder central do retorno do povo de Israel a Jerusalém. Pedro foi líder da igreja primitiva. Paulo foi o primeiro missionário cristão. Então, gente, tchau e um beijo para todos. Que vocês tenham uma quarentena abençoada em casa, que Deus os possa os livrar e guardar de todo mal. Acidente, incidente, da mulher sanguinária, do homem sanguinário, em nome de Jesus. Tchau, irmãos e amigos. Amém.